Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento Android básico, hoje vamos aprender como construir e utilizar banco de dados remotos utilizando o Firebase. Então a gente já aprendeu no último vídeo, no último trabalho, como fazer a conexão e a persistência de dados utilizando o banco de dados local, que era o Room Database. E agora vamos aprender a utilizar banco de dados remoto, que é o Firebase fornecido pela Google. Okay? Na última parte do nosso trabalho, nós criamos então esse primeiro modelo aqui, que é o sistema MVVM, utilizando uma interface, utilizando o ViewModule e utilizando como base de dados o banco de dados Room. A gente criou o DAO, criou a entidade e fez todo o processo de persistência. Para esta nova versão que vamos fazer agora, vamos incluir uma camada adicional, que é a camada repositório, que aparece aqui na figura ao lado. Então, a ideia da camada repositório é que quando precisar conectar banco de dados e conexão de rede, e vários tipos de conexão numa mesma aplicação, você crie variações do repositório e ele gerencie toda essa parte de conexão. A princípio, nós vamos fazer o repositório apenas para conexão com o banco de dados remoto Firebase, mas ele já vai ficar ali no meio termo para vocês, sempre quando precisarem daí pensar em inclusão da camada repositório, já terem um referencial de como utilizá-lo, ok? Aí, avançando aqui, nós temos então o nosso banco de dados alvo, né, o nosso recurso alvo da parte de persistência e armazenamento de dados. Então, primeiramente, o que é o Firebase, né? O Firebase, se vocês acessarem a página principal dele lá, firebasegoogle.com, vocês vão ver que ela foi uma plataforma desenvolvida principalmente com o foco de ajudar no processo de desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Porque faz parte de todo o projeto da Google, então ter aí toda a infraestrutura necessária para a evolução do Android, e ela criou aí o Firebase como uma forma de armazenamento de dados que permite a gente ter então uma integração na nuvem com considerável facilidade. Então o Firebase vai trabalhar com um banco de dados NoSQL, né? A gente vai ver já na sequência alguns exemplos ali de como ele trabalha, e isso traz grande agilidade no processo de desenvolvimento. A gente já na sequência vai fazer aí a integração entre o aplicativo Android e o Firebase e vai ficar muito claro isso. Quando nós pensamos no Firebase, nós temos algumas modalidades de base de dados, mas o que nos interessa neste exemplo de hoje é o Cloud Firestore e o Cloud Storage. O Cloud Firestore é principalmente assim, um banco de dados NoSQL, que é a versão mais atual do que a Firebase está disponibilizando. A Google disponibiliza através do Firebase. Havia aí, até alguns anos atrás, o Real Time Database, mas ele está gradualmente sendo deixado desativado, não tem sido incentivado o uso dele, e aí passou-se a utilizar então o Cloud Firestore. A gente já vai na sequência aprender a criar aí uma coleção de dados e armazenar dentro do Firestore. E também tem o Cloud Storage. O Storage é uma parte do Firebase focada no armazenamento de objetos blob, né, que aqui são aqueles objetos de grande formato, do tipo áudio, vídeo, imagens. Então isso não vai para uma base de dados normal, ele é separado numa base de dados diferente que permite armazenar esses objetos para ser utilizados daí nos aplicativos e nos sistemas. Então a gente vai aprender a utilizar o Cloud Firestore e o Cloud Storage no exemplo que iremos ver hoje. E aí, quando pensamos em como desenvolver, como criar esse processo de conexão entre o aplicativo e o Firebase, primeiramente é importante entrar no Firebase e criar uma conta. Então, pegar aquela URL do início do vídeo, entra lá, cria uma conta, deixa ela preparada, porque você vai também conectá-la
no Android Studio para fazer todo o processo, que o Android Studio agiliza muito o processo de criação e conexão com o Firebase. Depois vai ser criado um banco de dados Firestore. Ao criar o banco de dados Firestore, ele já gera o espaço do storage também. E daí a gente, por exemplo, nós vamos usar um exemplo que nós vamos trabalhar com imagens. Então a gente já pode fazer o upload das imagens que vamos utilizar no storage. E por fim, implementar a integração do app Android com o Firebase. Então esses seriam alguns passos aí para poder fazer esta integração do aplicativo Android com o Firebase. E por fim, claro, a forma de integração, eu coloquei aqui com o Android Studio integrado ao Firebase, porque assim, em muitos tutoriais ou até mesmo nas pesquisas, vai se apresentar uma forma de fazer totalmente grande parte do trabalho primeiro no Firebase, depois pega as informações do Firebase e traz para o Android Studio para programar o aplicativo. Mas a parte interessante é tentar utilizar ao máximo a integração que o Android Studio oferece ao Firebase. Então a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta integrada, né, que está dentro do Android Studio, para a gente ganhar tempo aí no processo de desenvolvimento. Então, dito isso, vamos iniciar então a implementação do nosso projeto Android integrado ao Firebase. Em nossa última atividade, nós havíamos construído o app do zero, programamos uma entidade pessoa como um data class, fizemos toda a parte de persistência, incluindo o pessoa DAO, o banco DAO, e aí rodamos esse aplicativo fazendo a persistência de dados no Room. Então, este que está nesse emulador agora é o aplicativo que a gente havia criado. Então, a gente tem a opção de clicar no incluir, informar o nome da pessoa. Então, eu poderia aqui colocar um nome, digitar um CPF, colocar também uma medida de altura, por exemplo, uma medida de altura, e aí salvar essa pessoa na base de dados. Ao salvar, ele grava isso no banco de dados local e a pessoa fica disponível para a gente. Então, a gente poderia ter aqui um outro exemplo, por exemplo, poderíamos ter aqui Pedro, incluir um CPF para ele, salvar, e aí nós teríamos duas entidades na base de dados. Para realizar o processo de CRUD, nós temos a opção da possibilidade de atualizar, então se eu quiser alterar os dados para o Pedro, eu posso informar aqui salvar, ele atualiza para mim isso na base de dados, e também aprendemos a possibilidade de segurar pressionado e excluir a pessoa da base de dados local. Então é a partir daqui que vamos continuar. Esta implementação que foi feita utilizando o Room está no vídeo anterior que mostra como fazer essa construção. O que nós vamos fazer agora é adaptar esse aplicativo para a utilização do banco de dados Firebase. O primeiro passo que vamos fazer aqui é fazer a conexão com o Firebase. Preparar esse aplicativo então para ele se conectar ao Firebase. Neste meu exemplo, eu já tenho uma conta Google, ela já está autenticada aqui com o meu e-mail, tá ok? E aí, diante disso, a gente pode vir aqui em Tools, Firebase e escolher quais dos recursos do Firebase que queremos utilizar. Então vejam que ele tem aqui várias opções, nós vamos incluir o Firestore e depois o Storage. Então começando aqui com o Firestore, vamos em Read and Write, veja que ele já tem uma opção assim, ó, Connect your app to Firebase. Então vamos clicar aqui Connect to Firebase, ele vai iniciar o navegador para que nós tenhamos acesso aos recursos de criação então do projeto que vai ser conectado aqui com o Android Studio. Então aqui está, ele já abriu o navegador e o Firebase agora conectado, já estamos no console do Firebase, veja só. E agora podemos iniciar então, criar um projeto para conectar ao app Android. Então vamos clicar aqui, criar um projeto. Veja que ele já identifica inclusive
o nome do meu app, né, que é um app do zero que eu estou utilizando, vou continuar. Ele pede para habilitar o Google Analytics junto com o projeto, vou manter e vou continuar. Ele pede para eu escolher qual conta que eu vou utilizar para o Analytics, eu vou usar a minha configuração padrão, ok? E vou criar aqui o projeto. Aí está, veja que ele está dizendo que o app do zero já está criado no Firebase, e agora eu posso continuar aqui. Vamos lá. O app foi criado, conectar. O Android Studio Project está conectado ao seu projeto Firebase. Então, se voltarmos aqui, vejam que ele já fez a conexão com o Android Studio, com o projeto do Android Studio, diretamente com o Firebase. Para fazer isso, ele acrescenta aqui, se a gente olhar através do project aqui, ó, ele acrescenta este arquivo dentro do app chamado Google Services JSON. Então, é este arquivo Google Services JSON que faz que tem toda a configuração da conexão entre o projeto Android e o Firebase. Então, voltando aqui, deixando como está. O próximo passo que vamos fazer aqui é adicionar as dependências do Firestore no nosso app. Então, embora ele já tenha criado para a gente ali aquele arquivo, ele ainda não adicionou aqui no módulo do BuildGrid Módulo, ele ainda não adicionou as dependências que a gente precisa para poder trabalhar. Então, nós vamos mandar adicionar e ele vai fazer a alteração então no Gradle para a gente. Vamos lá? Ó, veja que ele já está incluindo aqui o Firestore, ó, e vai fazer o download da biblioteca necessária para isso. Ok, concluído. Veja que ele coloca aqui, ó, dependências definidas corretamente. Então já estamos com o Firestore conectado na nossa aplicação. Voltando aqui na opção, nós vamos ainda conectar o Storage também. Então clicamos em Storage. Veja que ele já sabe que está conectado, porque já foi feito no passo anterior. Agora nós vamos basicamente adicionar as dependências do Cloud Storage no nosso projeto. Aceitar. Aqui está. Veja que ele já acrescentou o Storage aqui também. E aí vamos aguardar ele fazer o download aí das dependências. Concluído, já temos então agora as dependências configuradas no nosso projeto. Para dar andamento ao nosso projeto, nós ainda vamos incluir mais duas dependências que vão nos ajudar durante o processo de implementação. Então eu vou deixar separado aqui tudo que vamos usar de diferente na parte final do... então nós temos o Firestore, que foi adicionado automaticamente pelo Android Studio, o Storage, e nós vamos incluir mais duas bibliotecas. A biblioteca do Mosh, que é esse aqui, e do Glide. O Mosh vai ser utilizado para fazer conversão de arquivo JSON diretamente para objetos. E o Glide para fazer download das imagens que estão no Storage para ser utilizados na nossa aplicação. Vamos dar o sync aqui, aguardar ele configurar, e aí voltamos agora lá para o Firestore para entender como é no Firebase, para entender como é que ele configurou e como montar a nossa coleção de dados lá. Ok, concluída então a sincronização aqui do projeto, vamos agora olhar então lá no nosso projeto no Firestore. Então, olhando aqui, veja que eu estou no console Firebase google.com e ele já apresenta o meu projeto app do zero criado aqui. Vamos abrir esse projeto. Observem que ele oferece algumas opções aqui do lado, ó. Parte de autenticação, o Firestore, o Real-Time Database, que eu comentei com vocês que não iremos utilizar, o Storage. Então vamos usar o Cloud Firestore e o Storage. No Cloud Firestore, vamos diretamente para ele, ele não criou ainda nenhuma coleção que a gente chama para armazenamento dos dados. Então nós vamos clicar aqui em criar banco de dados, vamos colocar em modo teste, daí ele vai ser gratuito para a gente, avançar, e vamos ativar aqui o recurso, ok?
Quando eu faço isso, ele já ativa no projeto para mim o Firestore e o Storage vinculado a ele para que eu possa também fazer armazenamento de dados e utilizar naturalmente ele dentro do meu projeto. Aqui está, ele já trouxe então o Firestore gerado. Nós vamos iniciar uma coleção que é a que vamos utilizar dentro do nosso projeto. Então, esta nossa coleção, ela terá alguns campos que nós vamos utilizar para fazer a persistência de dados. Então, vamos começar primeiro com a coleção. A nossa coleção se chamará pessoas. Vamos criar aqui um campo. Então, aqui é como se nós estivéssemos definindo já um registro nessa tabela pessoas, tá? E aí, em vez de código automático, nós vamos colocar aqui, ó, apenas uma chave como exemplo. Então, esse eu estou criando diretamente aqui no Firestore. Então, eu vou colocar de exemplo. E eu vou criar um campo chamado docID, que é justamente onde nós vamos armazenar o local, né, o identificador desse documento que eu estou criando, que aqui no meu caso vai se chamar de exemplo também. Depois nós teremos outro campo, que é o campo nome. Todos eles são no formato string. Aqui eu vou colocar aqui de exemplo, tudo como exemplo inicialmente, tá? Nome como exemplo. Vou criar um outro campo chamado CPF. 1, 2, 3, 4, 5. Vou adicionar um outro campo que vai armazenar a foto que eu irei utilizar. Então, a foto também será de exemplo. E um último campo que eu vou armazenar a altura de uma pessoa. E aí eu vou colocar no formato number aqui e vou deixar 189 aqui, por exemplo, como base. Ao salvar, veja vocês que ele inicia a coleção pessoas, adiciona o meu exemplo, ou seja, o meu primeiro documento, e deixa aqui para mim todos os dados que eu preenchi. Se eu quisesse fazer edição aqui, alterar, né, esses dados, eu poderia fazer manualmente aqui. Mas não é o nosso foco. Isso aqui é só para a gente criar a coleção que será utilizada então dentro do Android Studio. E por fim, vindo aqui no Storage, nós temos então a opção de armazenar as fotos ou imagens ou áudio, aquilo que nós quisermos para utilizar no nosso projeto. Eu tenho uma coleção de ícones, né, de caricaturas, que é justamente o que eu vou usar neste exemplo com vocês. Então aqui no Firestore eu vou fazer o upload dos arquivos, vou procurar lá no meu projeto, deixe-me vir aqui, Android, dados, aqui está, são estes arquivos aqui que eu irei fazer o upload lá, menos esse aqui, vamos lá, abriu, aí veja, ele já está fazendo o carregamento então dos meus arquivos JPG dentro do projeto, já estão disponíveis aqui. Para cada um desses arquivos aqui acrescentados, ele cria um link que eu possa utilizar lá no meu software. Vamos ver aqui, ó, ele aí mostra a imagem que poderá ser utilizada. Só que para acessar essas informações a partir do aplicativo, eu preciso alterar essas regras de segurança dele aqui, ó. Então aqui em Roles, ele tem uma condicional e eu vou colocar aqui, tirar essa obrigatoriedade de estar autenticado, ó. Eu vou deixar apenas a opção de leitura para acessar então as imagens que estão nesse storage aqui. Publiquei. Ok. Ele vai agora disponibilizar isso, mas basicamente toda a infraestrutura da minha base de dados para armazenar e incluir e excluir pessoas nesta base de dados estão configurados. Agora nós vamos voltar então para o Android Studio e iniciar a refatoração do projeto para utilizar essa base de dados Firestore. A primeira alteração que vamos fazer em nosso projeto é adaptar então a nossa data class pessoa para
as informações que iremos trabalhar lá na nossa base de dados remoto. Então, nós não iremos utilizar mais nesse momento o Room Database, nós vamos tirar essas referências que a gente tem do Room, não será necessária por enquanto. Vamos fazer aqui as alterações. Aqui é onde nós temos o ID que era utilizado no Room, nós vamos colocar o doc.id. Ele não será mais do tipo inteiro, vai ser do tipo string. Nós teremos o nome, o CPF da pessoa, vamos adicionar aqui a informação da foto. E este construtor, agora, aqui uma vírgula, e aqui neste construtor nós passamos uma string. Não vamos utilizar double também, vamos trabalhar com int, vindo lá do Firestore. Então, duas strings, precisamos de mais uma string aqui, sempre que for gerar uma classe vazia. Aí está. Então, nós temos, basicamente, a nossa classe pessoa alterada de acordo com as informações que temos lá no Firestore. O próximo passo é a edição do Pessoa View Model. Então, parte do que a gente fazia no Pessoa View Model não será mais feito, porque agora nós vamos adicionar uma classe repositor que vai fazer a camada repositor. Antes a gente estava trabalhando com o banco de dados conectado diretamente na View Model. Agora vamos criar primeiramente a nossa classe repositor, e aí com base na repositor a gente faz a refatoração dessas informações para lá. Então vamos adicionar aqui no nosso app mais um package, um pacote chamado repositor. Enter. E dentro do repositor vamos criar uma outra classe que se chamará pessoa repositor. É uma classe. Aqui está. E aí, vamos começar já a refatoração aqui da nossa aplicação da parte do View Model. Então, o View Model vai ficar diferente do que nós temos aqui agora. Nós vamos ter apenas esta pessoa, que é um Mutable Live Data, né? Mutable Live Data. Não teremos mais o pessoa DAO, então isso aqui não será mais necessário aqui, nós não vamos utilizar DAO. Nós vamos utilizar agora no lugar dele o repositório aqui, var repositório igual ao pessoa repositório, que é justamente esse repositório que estamos criando agora. Então, com isso aqui a gente já tem o nosso repositório em mãos, e no lugar do pessoa DAO listar, nós não iremos mais utilizar o pessoa DAO, nós vamos utilizar o repositório. E aí, o lista de pessoas virá justamente do repositório. Então, nós vamos substituir aqui de onde vem essa informação. Então, será no repositório que nós vamos definir. E essas funções também somem aqui. Então, o View Model agora para de fazer as operações relacionadas à persistência de dados. Então, esta é uma das principais razões para nós incluirmos a opção de repositório na nossa aplicação, para que ele fique responsável única e exclusivamente pelo processo de conectar a interface ao fornecedor de dados, que no caso será o nosso pessoa repositório. Aqui no pessoa repositório, então, nós vamos começar a programar os recursos para fornecer dados para o View Model. E para isso, nós vamos começar aqui criando no pessoa repositório os recursos que permitirá com que ele disponibilize os dados para lá. Então vamos começar aqui com a lista de pessoas que ele vai precisar fornecer, a lista de pessoas, que será um Mutable Live Data, que também será composto por um Mutable List de pessoa. Então esta aqui será a referência para a criação da nossa lista. Então aí está. Isso aqui agora já resolve no View Model essa necessidade do lista de pessoas, ok? Agora
vamos começar então a criar as funções que vão permitir acessar o Firestore, trazer a lista de dados e manter atualizada essa lista de pessoas. Depois a gente vai refatorar o salvar pessoa e excluir pessoa, mas primeiro vamos fazer aqui a programação para permitir trazer os dados da pessoa da base de dados. Então nós vamos criar um bloco chamado init. Neste bloco init nós vamos começar, primeiro vamos definir aqui o Firestore. Então nós vamos colocar aqui um private val db. Esta aqui é a referência que nós faremos do Firestore, Firestore get instance. Com isso aqui nós já conseguimos a nossa conexão ao Firestore. Então agora vamos db collections e nós vamos pegar aquela coleção que criamos lá chamado pessoa.get e aí nós vamos adicionar aqui, add on complete listener. Então esse listener aqui vai ficar sempre escutando para a hora que ele terminar de pegar os dados da nossa base de dados remota, ele traga então esses dados para ser populado a nossa lista de pessoas. Então ele fica assim e toda vez que ele completa, ele retorna os documentos que existem lá. A gente chama de docs, né? Não é registro, a gente chama de documentos. Então ele vai fazer aqui assim, se os docs que retornaram, né, foi retornado com sucesso, successful, ele começa então a fazer popular praticamente a tabela de lista de pessoas para a gente com base nessa informação. E aí a gente vai fazer aqui uma lista de pessoas, inicialmente é uma table list de pessoas, ok? E para cada um das informações que vieram no resultado, docs result for each, então para cada um dos registros que retornaram, aqui a gente tem que colocar uma interrogação porque ele pode ser null, a gente vai fazer então o preenchimento dos objetos pessoas de retorno. Então aqui nós temos para cada doc uma variável, um objeto pessoa que será preenchido. Então doc ponto toObject e aqui nós vamos dizer para que tipo de classe ele vai fazer o mapeamento das informações que vieram lá do Firestore. E aqui nós vamos utilizar pessoa, class.java. Lembrando que na entidade pessoa, que nós já refatoramos, cada campo desse aqui tem que estar com o nome idêntico ao que foi criado então lá no Firestore. Porque aí sim ele consegue fazer este mapeamento aqui dos dados do doc diretamente para um objeto pessoa. E naturalmente, se o objeto pessoa, né, que a gente recebeu, ele for diferente de null, eu posso utilizar os dados dessa pessoa então para popular a minha lista. Só que antes de fazer isso, eu vou acrescentar esse doc.id manualmente, porque isso ele não faz o mapeamento, que é a identificação de qual registro foi gerado lá na base de dados do Firestore. Então esta opção é importante. Depois disso, sim, na lista de pessoas, adicionar essa pessoa que acabou de ser recuperada da base de dados. Então nós basicamente já temos aqui quase todos os recursos para poder então montar a nossa lista. Depois de feito isso, se o docs result, né, foi com sucesso aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos, neste ponto do nosso código, pegar a lista de pessoas, value, e popular então a nossa lista com as pessoas que retornaram lá do Firestore. Então veja que nós já estamos preenchendo a lista de pessoas do repositório com as informações que retornaram da base de dados. Agora, por outro lado,
digamos que, por alguma razão, isso aqui não tenha um resultado adequado. Então, nós podemos colocar aqui um else, e aí é uma programação adicional aqui, né? Se, no entanto, não foi, aí nós podemos colocar o lista de pessoas value para uma lista vazia, um table list vazia. Então, ele instancia isso aqui como se fosse uma lista sem dados, fica como se fosse uma lista vazia para retornar. Com isso aqui, pessoal, já está encerrado, então, a parte de buscar dados no Firestore, listar os dados que estão lá para apresentar na nossa aplicação. Nós vamos acrescentar aqui mais um código que agora tem uma funcionalidade diferente. É assim, eu quero que cada vez que a base de dados remota sofra uma alteração, que ele atualize a tela do meu aplicativo. Então, para isso, eu tenho que fazer um listener diferente, que não é esse aqui de quando ele conseguiu carregar. E aí vamos programá-lo aqui da seguinte forma. É um DB Collection também. Ele também vai lidar com a coleção pessoas. E o tipo de evento que cuida disso é o Add Snapshot Listener. Então, é esse listener aqui que lida com essa questão da atualização em tempo real no meu aplicativo. E aí eu vou colocar aqui Snapshot. Aqui, se ele der erro, eu só vou colocar esse underline ali que serve para eu, se eu quiser depois tratar. E aí aqui está. Eu vou fazer a seguinte verificação. Se o snapshot, ou seja, a imagem que retornou lá da minha base, for diferente de null, eu faço alguma coisa com esses dados. Ok? E aí, esta parte aqui, ela é idêntica, tudo que vai dentro do snapshot, ela é idêntica ao que a gente já fez anteriormente. Então, eu posso pegar todo esse bloco aqui, ó. Posso pegar esse bloco e utilizar aqui dentro do snapshot. Ó. Com uma diferença fundamental é que aqui, na hora de fazer o for each, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o snapshot .documents for each. Então, eu já tenho agora a parte de atualização das informações na base de dados programada. Para concluir o repositório, nós vamos fazer então agora a edição do salvar pessoa e do excluir pessoa. Ok? Para o salvar pessoa, nós já temos aqui essa informação, não precisamos mais do view scope aqui, e aí a nossa condicional vai ficar diferente agora. Nós estamos recebendo uma pessoa aqui, e nós vamos fazer isso aqui. Se o docID que eu estou recebendo for vazio, né, então eu estou recebendo uma pessoa nova, eu vou salvar uma pessoa que ainda não está na base de dados. Aí eu vou fazer isso aqui, vou pegar no meu DB Collections, pessoa, então lembrando que agora eu estou conectando lá no Firestore, então DB Collection, pessoas, vou pegar um documento novo, vou gerar uma instância desse documento, para o pessoa.docID, eu vou usar esse ID para salvar lá na base de dados, docID. E depois vou definir essa pessoa lá na base de dados remota. Então, isso aqui salva uma nova pessoa, pega o ID primeiro, adiciona a pessoa e depois salva a pessoa na base de dados. O próximo aqui é se a pessoa for atualização. Então, para atualização, basta que eu pegue a collection, no caso aqui, pessoas, pegue o document, passe o pessoa ID primeiro, então eu estou dizendo que eu já tenho o ID, né, o pessoa docID, eu já tenho o ID dessa pessoa que eu quero atualizar, e aí eu dou um set da pessoa lá. Então, isso aqui é o comando para atualização. Este serve para salvar um novo registro, e este serve para atualizar um registro existente. E por fim, vamos para o nosso último comando, que é o comando de exclusão. Então, para excluir, eu não preciso mais do viewModScope. A string, o ID que vai chegar para mim agora
é do tipo string, e esse aqui vai ser o docID, né? Então a gente chama de docID, e não vai usar mais o PessoaDAO. Aqui nós vamos usar o DB Collection, conectado na coleção pessoas. Nós vamos passar o docID aqui, para dizer qual registro queremos excluir. Opa, docID. E por fim, mandar excluir isso da base de dados. Então com isso, pessoal, nós acabamos de refatorar toda a estrutura do Pessoa Repository. Vamos remover aqui os imports desnecessários. Toda a estrutura do repository e do Pessoa View Model. Veja que ele agora ficou bem menor do que era antes, porque partes do processo de persistência que estava sendo feito no Pessoa View Model passou a ser feita agora no Pessoa Repository. Ok? E aí, na sequência, nós vamos dar continuidade com esse processo, refatorando agora as demais partes do aplicativo. A última etapa, então, de refatoração nesse projeto inclui preparar a parte de interface, a parte visual, para as alterações que nós fizemos aqui na Data Class Pessoa. Então a gente mexeu em alguns campos aqui, isso aqui não vai mais ter utilidade na interface visual desta forma, até porque nós acrescentamos a opção de ter uma foto, não tinha antes, né? E assim, num primeiro momento nós não iremos utilizar o banco de dados Room sincronizado com o banco remoto. Então, para não ter nenhum conflito, nós vamos comentar isso aqui, não vamos deixar ele sendo utilizado por enquanto, para não gerar nenhum conflito com o que vamos programar. Então, vamos deixar comentado a parte de banco e a parte do DAO, para não atrapalhar aí no nosso processamento. Então, feito isso, a gente sabe que a parte de banco local está temporariamente desativado. E aí podemos trabalhar agora com a parte remota. E o primeiro passo para fazer isso é a gente fazer a alteração primeiro na forma como queremos apresentar essa pessoa agora lá para o usuário final. Então, assim, nós vamos apresentar para ele basicamente o nome da pessoa, vamos colocar aqui o CPF e a foto. Não queremos apresentar nem a altura, nem o docID. Só que nós temos que alterar o nosso item pessoa. Isso aqui foi gerado automaticamente pelo Android Studio. Quando a gente criou aquele fragmento do tipo list, né, ele gerou isso aqui de forma automática. E agora nós vamos adaptá-lo ao nosso novo cenário. Então, eu vou excluir esses dois campos daqui inicialmente, vou converter o linear layout para um constraint layout, e aí sim, criado um constraint layout, deixa eu colocar aqui primeiro eu vou colocar tudo match parent aqui, depois a gente altera. Isso aqui não é mais um linear layout, né? Posso até tirar esse ID dele aqui, que agora ele é um constraint layout. Então, aqui temos o nosso constraint layout para cada item que queremos apresentar para o usuário. Nós vamos ter uma foto, então vamos colocar aqui uma imagem de um avatar inicialmente. Este layout da foto vai ficar lá na margem superior a 16 pixels, 16 dot pixels, né, da lateral. Então é onde a gente vai deixá-lo. E nós vamos fixar um tamanho para ele. Esse componente vai ter 100 dot pixels de largura e 100 dot pixels de altura. Então é o tamanho que eu quero que as fotos que vão aparecer na minha Recycle View tenham para o usuário final. E aí aqui na parte de texto, aqui nós vamos utilizar apenas um Text View, que aqui é só visualização. Então, alterando aqui, temos então o nosso primeiro Text View. Vamos aproximar um pouco aqui para facilitar a edição, mas basicamente nós vamos criar ele numa margem de 16 pixels também da foto e de 16 pixels da altura. Então aí está. E também 16 pixels da sua outra lateral. Aí também está. E daí podemos defini-lo como match constraint. Então ele ocupa o máximo que puder dessa área. Vamos colocar mais um text view aqui embaixo. Esse text view também será do item superior 16 pixels,
do item lateral 16 pixels e da outra margem mais 16 pixels. Aí está. E será também, na largura, será do tipo Match Constraint. Então ele ocupa o máximo de área. E vamos definir já para estes dois itens um text size maior. Vamos por aqui. Um text size. Ele está com 14, vamos colocar 30 para ficar bem visível aqui para a gente perceber. 30 não, vamos pôr 24, assim tá bom. E alterar aqui, inicialmente, esse texto aqui ficará para a apresentação do nome. E esse texto ficará para a apresentação do que nós vamos chamar aqui de CPF. Ok? Então, com isso aqui a gente já tem aí uma formatação prévia. Nós poderíamos aqui no topo, ao invés de usar 16, talvez usar um pouquinho mais, 32, para deixar ele mais centralizado com a foto. E aí a gente já tem a nossa formatação para a apresentação ao usuário. Vamos colocar aqui alguns IDs para a foto. Vamos chamar o ID da foto de IMG foto. Ok. E vamos colocar aqui para o texto nome, o ID dele de texto nome. E para o texto do CPF, texto CPF. Com isso, a nossa parte visual para a adição, para a apresentação do usuário no item pessoa está concluído. Nós vamos aproveitar, já que estamos mexendo com a parte de edição visual, e vamos alterar também o Pessoa Fragment para ele atender às nossas necessidades agora no novo cenário. Então a gente tinha aqui no Pessoa Fragment o nome e o CPF e a altura. Vamos adicionar mais um campo aqui. Deixe-me limpar as constraints deste botão inicialmente, deslocá-lo para baixo. E vamos incluir mais um text input aqui para nós podermos trabalhar com a foto. Então vamos colocar aqui embaixo. Vamos definir ele também com a margem de 16 em todas as laterais. 16. Aí está. Ocupar o máximo de espaço na lateral. O ID deste componente será txt foto. Nós vamos usar assim para programá-lo lá. E vamos definir... Opa, eu coloquei no campo errado. Veja que o Text Input Layout tem um outro Text Input Edit Text interno. É neste que a gente define o nome. Então, txt foto. E aqui nós temos o hint dele, que é a dica, e nós vamos chamar só de foto. Então, com isso aqui, ele já está configurado agora para receber as informações. Vamos refixar aqui o btn salvar. Veja que ele perdeu a configuração dele, que eu tirei as constraints. Vamos trazê-lo para baixo. E vamos defini-lo aqui também, na parte superior, com, pode ser aqui 16 pixels. Dot pixels, na lateral com 16 também, e na outra lateral 16 também. Isso faz com que ele se comporte regularmente dentro do nosso layout também. Então, estamos com a parte visual editada então para iniciar a programação. Para concluir então a nossa refatoração do projeto, nós temos mais algumas classes que sofrem alteração em função de toda esta mudança que tivemos. A parte de layout está pronta. Então vamos retomar aqui agora, alterando na ordem os elementos que faltam. Então nós teremos que alterar o Pessoa View Holder, o Pessoa Adapter e o Pessoa Fragment, que são as outras classes que estão relacionadas a essa edição de pessoa. Começando pelo Pessoa View Holder, veja que nós fizemos aqui algumas alterações. Nós não vamos lidar mais com o ID da pessoa, não vamos apresentar mais o ID da pessoa na tela. Então vamos alterar isso aqui para
para os itens que nós iremos trabalhar. Nós vamos trabalhar com o nome da pessoa, e aqui nós vamos usar o componente, a gente refatorou lá, para o texto nome. Nós teremos o CPF da pessoa sendo apresentado na tela, e aqui nós vamos utilizar também um text view, find view by id, r.id, texto CPF. Texto CPF, esse é o componente visual que a gente acrescentou lá. E vamos ter uma aqui para apresentar a foto da pessoa, que nós colocamos um image view lá no item pessoa. Então esse image view é que vai ser responsável por apresentar a foto da pessoa. View, find view by id, r.id, e nós chamamos de image foto. Então este mapeamento basicamente serve para dizer aquilo que estiver sendo retornado da base de dados será utilizado para apresentar o nome, o CPF e a foto da pessoa. Com isso, o nosso ViewHolder está concluído. O Pessoa Adapter vai ter o onCreateViewHolder e vai ter aqui o onBindViewHolder. É basicamente aqui que a gente fará o maior volume de alterações que temos. Então, primeiro, nós temos um objeto pessoa que nós vamos utilizar para popular o nome da pessoa. Vamos adicionar aqui a opção holder para o CPF da pessoa.text, que vai vir do pessoa CPF. Essas aqui são as informações que estão já retornando da base de dados remota e agora estão sendo mostradas para o usuário. E agora, lembre-se que nós vamos querer mostrar a imagem, a foto da pessoa, né? Então, para mostrar a foto da pessoa, nós vamos usar o storage agora do Firebase. Então, nós vamos pegar aqui uma instância do storage, Firebase storage, get instance. Então, veja que aqui é diferente. Aqui eu estou pegando o Firebase storage. Quando a gente programou lá o repositório, no repositório a gente pegou o Firebase Firestore. Né? São itens diferentes, tá? Isso aqui é para acessar aquela parte de armazenamento de dados de grande formato, né? E aí nós vamos pegar aqui um storage reference, que vai ser pego do storage get reference, e ele vai fazer essa referência para o pessoa foto. Então eu tenho aqui qual é o nome, na verdade o pessoa foto aqui está me dando o nome da imagem que eu quero buscar. E aí eu tenho esse storage reference que vai me ajudar a fazer o download da foto e apresentar então no Recycle View. Então o storage reference vai ter uma opção aqui, download URL, e quando ele der sucesso, on success listener, nós vamos programar então as funções para que ele faça o carregamento dessa imagem. Nós vamos receber aqui a URL, né, para que ele faça o carregamento dessa imagem na tela. E agora sim, agora vamos utilizar aqui uma biblioteca chamada Glide. A gente já adicionou a referência dela no início. Vamos passar with activity, que ele tem aqui uma referência da activity. Vamos importar o Glide para o nosso projeto. Ok. E aí vamos mandar ele carregar a URL da imagem. Nós dizemos aonde. Então nós queremos que ele carregue essa imagem lá na foto da pessoa que aparece então no nosso Recycle View. Então este comando, esse conjunto de código aqui é exclusivamente para carregar a foto no Recycle View. E nós temos que ter uma condição para o caso de ele não encontrar a foto. Então no caso dele não encontrar a imagem lá no Cloud Storage, nós teremos que fazer aqui
um tratamento que é o add on Filery Listener. Quer dizer, o Filery Listener vai justamente chegar na conclusão de que não deu certo, então eu preciso saber o que eu faço. E aí, neste caso, nós vamos fazer o quê? Se ele não puder carregar a imagem que está lá no servidor, nós vamos colocar uma imagem interna, vamos colocar aqui no Drawable nosso, para ele usar aqui como referência para apresentar. Aí esta imagem é uma imagem que eu chamo de sem foto, eu vou trazer e vou colocar aqui dentro do Drawable. Veja, é uma imagenzinha de um ícone, vou colocar aqui dentro do Drawable, Refactor. Veja que ele é um sem foto JPG. Então, sempre que ele der alguma falha na hora de carregar a imagem, então o Glide vai carregar para mim, Glide with Activity, vai carregar o r.drawable.semfoto. E ele vai fazer o mesmo carregamento lá no holder foto pessoa. Então eu tenho aqui preparado a estrutura para caso dê tudo corretamente, ele carrega a minha imagem no foto pessoa. E caso der algum erro, ele carrega esse sem foto como referencial. Aí basicamente aqui o que precisamos é alterar, porque nós não temos mais o pessoa ID no nossa entidade. Lembra que a gente refatorou, em vez de ser pessoa ID, agora ficou doc ID. Então essa é a primeira alteração aqui. Então doc ID. E a segunda alteração é que o excluir pessoa não é mais na classe ViewModel. Nós não temos mais isso. O que nós temos agora é um repositório, cujo repositório é responsável agora por fazer salvar e excluir pessoa. Então nós não podemos mais referenciar diretamente o ViewModel. O que nós temos que fazer é chamar o repositório e pedir para que ele faça então a exclusão de pessoa. Então com isso nosso pessoa adapter também está concluído e preparado então para execução. Vamos adiante, a nossa última etapa agora é alterar o pessoa fragment. Então ele sofreu algumas mudanças porque a gente alterou também as propriedades. Então a gente vai continuar fazendo a definição da pessoa, do nome, a altura nós vamos continuar tendo e vamos adicionar aqui o txt foto, né? Que o txt foto vai nos permitir então colocar a informação do nome, né? Da identificação da foto da pessoa. Então esta é a informação que estávamos faltando aqui. E por fim, nós temos agora um outro cenário para salvar, porque até agora nós estávamos fazendo com esses campos. Então vamos reescrever a nossa estrutura aqui para a persistência dos dados. Vamos inicialmente criar aqui uma var pessoa. Nós vamos criar já um objeto pessoa primeiro. Para o docid, nós temos que definir o docid agora. Nós vamos mandar o pessoa.docid. Para o nome, CPF e altura, nós vamos mandar as mesmas informações. Então, isso aqui reaproveita, com uma diferença que, deixa eu colocar aqui uma vírgula, não preciso mais do val, aqui ok, altura, muito bem, e aqui não será mais para double, nós estamos trabalhando com inteiro. O último campo que falta para a gente é o foto, que vai ser com base no txt foto.text toString. Então, quando eu informar o nome da foto que eu quero carregar, aí eu tenho então o meu objeto preparado para ser salvo lá na base de dados. Então, com isso aqui, pessoal, eu basicamente já tenho todos os recursos necessários
para poder então salvar a pessoa. Só que eu não preciso, agora eu já posso passar o objeto direto, eu estava criando ele aqui no salvar. Posso passar o objeto pessoa direto aqui. Só que a diferença é que ele também não pode fazer referência mais ao viewMod para salvar pessoas, ele tem que acessar o repositório, que agora é a nossa camada adicional aí. Então, com isso aqui, eu praticamente encerrei toda a nossa programação do que é feito quando a gente vai, então, fazer a persistência, salvar os dados de pessoa. Logo, a gente está pronto, então, agora para testar a nossa aplicação. Por isso, vamos, então, executar novamente no emulador e ver o resultado de tudo que produzimos. Então, aqui está, ele acabou de carregar no emulador. Vejam que nós já temos, então, aquele exemplo que foi cadastrado lá na base remota. Ele está mostrando aqui sem foto, porque eu não defini nenhuma foto real para ele. E se eu clicar, eu vou para a tela de alteração, então exemplo tal. Eu posso fazer essa alteração aqui, exemplo teste. Cliquei em salvar, ele vai salva na base remota, salvou lá no Firestore, alterou aqui para exemplo teste e me permitiu então já me permitiu fazer a alteração. Digamos que eu quisesse fazer a inclusão, então eu poderia vir aqui criar um registro novo, outro exemplo, colocar aqui um CPF 1, 2, 3, 4, 5, a altura, vamos colocar aqui 170 e uma foto, nós vamos colocar AAA, porque a gente não sabe o nome da foto que a gente quer incluir ainda. Então, mandei salvar, foi a informação para a base, já deveria ter atualizado aqui, vamos conferir se ele inseriu o registro adequadamente lá. Ó, o registro já foi inserido, que é um outro exemplo, e aí, voltando aqui, outro exemplo, ele incluiu, mas não trouxe o exemplo anterior. Então, nós vamos conferir depois para ver o que ele fez, né, que ele não apresentou. Agora, eu vou fazer a exclusão em tempo real aqui, segurei apertado e mandei excluir. Sim, ele acabou de excluir. Ah, eu já sei por quê. Na verdade, os dois exemplos estavam aparecendo. É que esse layout aqui ficou como match constraint, então ele esconde para mim o item. Então vamos voltar lá no Android Studio e fazer uma correção aqui, ó. Neste layout aqui do item pessoa, este constraint layout não pode ocupar a tela toda, somente o suficiente para mostrar o item. É isso aqui. Então com isso, vou atualizar o nosso app ali, né? Tá recarregando. Ok, carregou novamente. Aí está. E agora vamos ver isso em tempo real. Então vejam, eu estou com o exemplo teste, que é o que está carregado lá. Vou criar um novo. Se eu pegar o exemplo teste, vou criar um novo aqui. Então vou colocar aqui novamente. Outro exemplo. CPF 1, 2, 3, 4, 5, altura 180 e foto qualquer nome. Então, salvei. Vejam vocês que ele já inseriu o registro lá no Cloud Firestore e ele adicionou para mim aqui na minha Recycle View. Se eu segurar apertado, eu tenho o excluir, mando excluir sim, ele apaga aqui e apaga lá no banco de dados remoto. Então, ele já está funcionando. Então, vejam vocês que agora eu já tenho um aplicativo funcional, né, conectado no banco de dados remoto, fazendo, então, a inclusão e exclusão de dados nesse banco de dados remoto. O último passo que eu vou fazer com vocês agora é um upload de uma base de dados que eu tenho pré-definida para utilizar aquelas imagens que eu já coloquei lá no storage do Firestore. Então vamos para essa etapa agora para ver como fica. Então, para a gente fazer o carregamento das imagens
e utilizar aquelas imagens que já foram feito o upload. Para fazer esse processo, claro, o programador vai ter que desenvolver uma estratégia para saber como é que ele pretende fazer, por exemplo, para vincular as informações da base de dados com aquilo que ele está fazendo de upload de imagem. Como é que ele vai fazer, se ele vai tirar a foto do usuário durante o cadastro. Então, enfim, aí tem outras estratégias a se preocuparem. Mas no primeiro momento, eu tenho aqui pré-configurado uma função. Eu copiei e colei aqui. Então, veja, essa função tem aqui uma lista, né, de pessoas e as fotos definidas. Então, o upload no Firestore dessa base. Aqui estava pessoa DTO, eu vou usar só pessoa. Deixa eu importar. Importei. Ok, pessoa. Aqui eu tenho pessoa novamente. Aí está. Então, ele está preparado para fazer o upload. Eu estou na Main Activity, tá, pessoal? Eu estou usando só a Main Activity só para fazer uma chamada para essa função. Ao chamar essa função e executá-la, ele vai abrir uma conexão. Então, eu vou mostrar rapidamente com vocês aqui. Ele tem uma lista de dados no formato JSON. Ele pega esses dados e transforma nessa lista de pessoas, né, através do JSON. Abre uma conexão com o Firestore. Para cada registro que está naquela lista ali, ele faz então o upload para mim lá na base do Firestore. Eu vou executar aqui, vamos olhar a base em tempo real. A hora que ele tiver terminado de carregar o app, ele vai popular para a gente aqui os registros do Firestore. Aí está, se vocês olharem, então no aplicativo agora ele já está trazendo os registros que eu acabei de inserir no Firestore. Foi feito aquele upload e ele já referencia as imagens que estão no Firestore também. Como é que ele faz isso? Basicamente, se você pegar cada registro que ele inseriu aqui, a gente olhar então aqui no aplicativo, vamos olhar no aplicativo. Veja que para cada registro, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, ele colocou aqui, vamos achar, Ronaldinho Gaúcho. Ele pegou essas informações, que é o CPF, e ele localizou esta imagem lá no Storage. Eu já tinha feito o upload no início do nosso trabalho. Se eu vier aqui, eu tenho o exemplo, segurei pressionado, mandei excluir, veja que eu apago aqui, ele apaga lá na base. Agora eu fiquei somente com os dados que eu fiz o carregamento, né, para exemplo para vocês, tá bom? Voltando para o Android Studio, óbvio que esta função que eu criei chamado upload no Firestore, ela só deve ser chamada uma única vez, já estou comentando aqui, para não carregar de novo. Se eu executar novamente a aplicação com isso aqui chamando, ele vai duplicar esses registros para mim lá no Firestore. Então, pessoal, com isso aqui eu encerro as gravações com vocês dos exemplos de como utilizar o Firebase, né, nas suas variações Firestore e Storage para fazer então a inclusão, exclusão e manutenção de dados em um banco de dados remoto. Tá bom? Até mais!